Fala, galerinha boa, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sou Tommy Farias, do nosso projeto Tommy Dicas de Português, e hoje a gente vai trazer aqui uma análise sintática. Na verdade, uma parte da análise sintática que é a classificação do predicado. Então, o que é que a gente entende sobre o predicado? Qual a função dele dentro da oração? É o que a gente vai entender aqui nesse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, a gente lembra aí de curtir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e como nosso canal no YouTube aí, tudo Tome Dicas de português, tá bom? E tirando isso, vamos ao que nos interessa. É importante lembrar que o predicado faz parte da análise sintática, é estudado pela sintaxe. Então, o que seria o predicado? A sua classificação vai depender da análise do núcleo do predicado dentro da oração. Ou seja, é importante lembrar ainda que existem três tipos de predicado. O predicado verbal, ou seja, quando o núcleo do predicado, que assim como o sujeito tem um núcleo, é um verbo. O predicado nominal, quando o núcleo é um nome, ou seja, um adjetivo, ou um advérbio ou um substantivo. Ou existe também o predicado verbo nominal, quando o núcleo é formado por um substantivo, ou por um nome e por um verbo. A gente vai ver os três tipos aqui, tá bom? E dentro da oração, o predicado é tudo que se declara sobre o sujeito. Nós identificamos o sujeito e o restante da oração, tudo é o predicado. Para identificar o sujeito, a gente faz aquela perguntinha básica, né? O que, o quem, fez o que, e o que sobra é o predicado. Então a gente esquece um pouquinho o sujeito, a gente vai ver aqui porque não tem como trabalhar um o outro. Importante a gente entender que esses dois, o sujeito e o predicado, fazem parte daquela parte da oração essenciais da oração. Se não existe uma oração sem esses duas partes, embora exista aquela questão que a gente já falou em outros vídeos, a oração sem sujeito vai ser outra discussão, tá bom? Mas na prática são os dois termos essenciais, o predicado e o sujeito. A gente vai ver aqui apenas o predicado. E vamos ao que nos interessa. A gente vai trazer uma oração e analisar essa oração. Como você pode acompanhar aí, nós temos: os jovens protestaram contra a guerra. Aí a primeira coisa que a gente faz, como a gente já falou, é identificar o sujeito para tirá-lo e trabalhar o que sobra, que é o predicado. Quem protestou contra a guerra? Os jovens. Sendo assim, a gente identifica que o sujeito determinado simples é os jovens. Os adjuntos jovem, o núcleo do sujeito. E aí parte protestaram contra a guerra, é o predicado dessa oração. Então, como a gente falou, do mesmo modo que existe o núcleo do sujeito, existe também o núcleo do predicado, que também que é aquela palavra mais importante dentro do predicado. É a palavra mais importante, é aquela palavra central que traz a ideia central, tá bom? Então, o predicado vai ter sempre dois tipos de núcleo, como a gente falou, seja o predicado verbal, o predicado nominal, ou o predicado verbo nominal aí, que também não diferencia, apenas tem os dois, tá bom? Então, a gente viu aqui que nessa oração, o sujeito é os jovens e o predicado protestaram contra a guerra. Então, dentro do predicado, a gente entende o seguinte: protestaram contra a guerra. O que foi o protestar? Então, essa é o núcleo, vai ser protestar, porque a palavra mais importante que tem, que foi a ação dos jovens praticaram, que foi protestar contra a guerra. Poderia ser contra qualquer outra coisa, mas foi contra a guerra. E então, o núcleo aí do predicado protestaram, que é o verbo aí na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. A palavra mais importante do predicado sim, protestaram. Então, essa é o núcleo do predicado. Sendo assim, é importante lembrar que o núcleo do predicado, protestar, é o verbo, como a gente já acabou de falar, verbo conjugado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, chamam de predicado verbal, sempre que tem um verbo como núcleo, que é o caso dessa oração. Qual é o núcleo? Protestaram. Protestaram é um verbo, como a gente acabou de falar, conjugado na terceira pessoa, e essa é a palavra mais importante desse predicado. Sendo assim, a gente tem
um predicado verbal, tá bom? E vamos aqui mais um exemplo. Os jovens estavam felizes. Quem é o sujeito dessa oração? A gente tira o sujeito que sobra predicado. Quem estavam felizes? Os jovens. Lógico, os jovens é o sujeito dessa oração. Jovens, o núcleo do sujeito. Acabou, a gente esquece e vai aqui para o caso. Estavam felizes. E é o predicado. O verbo estava é o verbo de ligação. Isso é muito importante a gente chamar atenção para aqui. A palavra mais importante desse predicado, ou seja, de estavam felizes, é felizes. Porque o verbo de ligação está indicando apenas como os jovens estavam, se encontravam, que eram felizes. Isso é importante. O núcleo do predicado, logo, é o que? O adjetivo feliz, felizes. Então, esse o felizes é o núcleo desse predicado, não o verbo, que é um mero verbo de ligação, correto? Então, sempre que, é bom a gente lembrar que sempre que o núcleo do predicado for um nome, ou seja, um adjetivo, ou mesmo um substantivo, como a gente falou no início, ele vai ser chamado de predicado nominal. Importante lembrar que o predicado nominal terá sempre um verbo, porém, um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Ou seja, todo o predicativo vai ter o verbo, inclusive no predicado nominal. Só que no nominal, o verbo não é essa palavra mais importante, não é o núcleo, mas um substantivo ou um adjetivo. Vai ser um nome, não um verbo. Como a gente viu, que se for um verbo, ele passa a ser um predicado verbal. Então a gente vê aí que existem dois tipos de predicados, o verbal e o nominal. Além desses dois, temos ainda mais uma classificação. Não é que seja mais um tipo, mas uma classificação diferente que é chamada de predicado verbo nominal. E vamos trazer aqui o exemplo. Como você vê aí, ó, os jovens protestaram nervosos contra a guerra. Então, qual o núcleo primeira divisão? Quem é o sujeito? Os jovens. O restante, protestaram nervosos contra a guerra, é o predicado. Isso é importante, a gente fica só com o predicado. Que é o núcleo aí de protestaram nervosos contra a guerra? O núcleo são dois núcleos. Protestaram, verbo, e nervosos, o modo como eles protestaram. As duas palavras são importantes, têm pesos idênticos. Logo, aqui nós temos um predicado verbo nominal. Por quê? Porque o núcleo desse predicado é protestaram, nervosos contra a guerra, pode ser contra qualquer outra coisa, mas como eles protestaram, que foi nervosos, é o núcleo do sujeito, e isso é o que importa, tá bom? E então, nesse predicado, protestaram felizes contra a guerra, o predicado, protestaram nervosos contra a guerra, nervosos contra a guerra, o predicado é verbo nominal. Então, atente-se para o seguinte, né? No predicado verbo nominal, temos o resultado da fusão de um predicado verbal mais um predicado nominal. Ou seja, temos dois predicados. Nesse caso, temos dois núcleos. Um formado pelo verbo, que nesse caso protestaram, e o outro formado pelo predicativo radical, predicado nominal, que nesse caso é felizes. Não sei porque alguém protestaria felizes por uma guerra, mas enfim. É só como exemplo mesmo. Feliz ou nervosos? Não, fiz nervosos, tá. Nervosos pela guerra. Então, o núcleo nominal pode ser representado pelo predicativo do sujeito. Nervosos. Ou como mostramos no exemplo, você pode rever aí, pode ser representado pelo predicativo do objeto. Mas é importante a gente chamar a atenção para o seguinte, que no predicado verbo nominal temos o resultado da fusão de um predicado verbal mais um predicado nominal. Nesse caso temos dois núcleos, que é um formado pelo predicado verbal e outro formado pelo predicado nominal. O núcleo nominal pode ser representado pelo predicativo do sujeito, que é nervoso, como mostrado acima no exemplo, ou pode ser representado pelo objeto. Ou seja, no predicado nominal, quando tem essa fusão e existem os dois, há essa observação que ele pode ser formado por um ou por outro. A gente vai trazer um exemplo um pouquinho diferente aqui. Ó. O juiz julgou inocente o réu. O núcleo pode ser julgou, é o verbo,
é o predicado verbal, e o nominal pode ser inocente ou pode ser o réu. Um dos dois pode ser o núcleo do nome. Então, quando a gente fala o predicado pode ser réu, ou objeto, ou inocente. O predicado nominal julgou culpado o réu. Então, esse é o predicado verbo nominal, porque nesse caso pode ser o predicado nominal tanto réu quanto culpado. Tá bom? Mas é isso. Como resumo, você vai ver que não existe muita dificuldade, muita coisa, não tem muita novidade, bem até simples a gente pode considerar. Em resumo, a gente diz o seguinte, traz para você o seguinte, predicado verbal. O núcleo vai ser um verbo significativo, transitivo ou intransitivo, e por isso esse predicado será chamado de predicado verbal. Já no predicado nominal, a gente tem o seguinte, se o núcleo do predicado for o nome, ou seja, adjetivo ou substantivo, ele vai se chamar nominal. O predicado verbo nominal, no caso do predicado verbo nominal, ele tem esse nome por ser o resultado da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal, ou seja, sempre representará dois núcleos, tá bom, pessoal? Então é isso, um videozinho rápido, mas bem interessante para você se antenar e ficar ligado aí mais esse conteúdo. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Lembra você de curtir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Bem como o nosso canal no YouTube, onde a gente pede para você curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. A gente está trazendo aí toda semana aí pelo menos 3 vídeos. E pede aí para você divulgar para outras pessoas. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Deixa aqui o nosso muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto, hein?